Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dieta e reeducação alimentar. Olha só, tem gente que passa a vida todinha como eu fui no passado. Eu estou falando da minha experiência pessoal. No passado eu fiz dieta de tudo quanto é jeito. Eu tomei uns remedinhos que vinha numa caixinha assim de madeira, que comprava em casa de produtos naturais lá no centro da cidade, numas farmácias de homeopatia. Gente, tudo que possa imaginar de dieta nessa vida. A dieta do Só é Gordo Quem Quer, um livro que tem Só é Gordo Quem Quer. Eu acho que o nome do autor é João Uchoa. Tem algumas pessoas que conhecem esse livro. Eu fiz a dieta do Só é Gordo Quem Quer. E fiz dieta de tudo quanto foi tipo. Tudo que me ensinavam eu fazia. Enfim, eu fazia por um tempo, daqui a pouco eu voltava a engordar. Aí fazia por um tempo, depois voltava a engordar. No entanto, um dia me indicaram um médico chamado, nem lembro o nome dele, eu sei que era endocrinologista, lá para os lados da Penha. E aí eu fui nesse médico. E ele falou, olha, eu não posso dizer que o seu problema é orgânico ou não sem fazer exames. Então eu vou pedir alguns exames hormonais, vou pedir alguns exames. E aí, enfim, ele pediu os exames, eu fiz. E quando chegou o resultado dos exames, não tinha nada de errado comigo organicamente. O meu problema era que eu não me orientava com relação à alimentação, fazia uma alimentação incorreta, comia em horários errados, fazia, sabe, tudo que não pode fazer, eu fazia. Então o problema não era o meu organismo, o problema era a minha alimentação. E aí ele me deu umas dicas de, primeiro, comer de 3 em 3 horas. E isso para mim foi uma coisa que realmente mudou, porque muitas vezes a gente fica beliscando, né? Belisca aqui, belisca ali, belisca lá. Então essa já é a introdução da reeducação alimentar, diferente da dieta. Dieta, um dia a gente come um frango grelhado, outro dia a gente come uma salada, não come feijão para pegar uma anemia. Enfim, aí ele me passou, né, primeira coisa comer de 3 em 3 horas, tomar café de manhã, depois, no meio da manhã, comer uma fruta, almoçar no meio da tarde, comer alguma coisa, fazer um lanche, sabe? Mas sempre orientada de que forma? Eu não comer só folhas, ou só arroz, ou só porque feijão engorda, porque tem dietas que é assim, não come feijão porque o feijão engorda, não come arroz porque o arroz engorda. Então eu poderia comer de tudo, mas numa quantidade que eu não ficasse assim, com o estômago cheio, entendeu? Eu ia reduzir a quantidade para que eu comesse e não ficasse com o estômago cheio, porque, gente, parece mentira, mas o nosso estômago, ele vai dilatando. Então, quando a gente come muita quantidade, ele vai aumentando. Até mesmo quem faz cirurgia, eu já vi casos de pessoas que fizeram uma cirurgia do estômago, redução, e com o tempo a pessoa engordou de novo, porque o estômago, sabe, a pessoa foi acostumando aos pouquinhos a comer de novo, né, uma quantidade maior, porque quando faz a cirurgia come bem pouquinho. E aí depois a pessoa, né, o hábito da alimentação, da quantidade, acaba comendo mais um pouco. E o estômago dilata de novo. Eu já conheci pessoas que engordaram de novo. Então, até nisso, a gente olhando desse ângulo, quando a gente come menos quantidade, da mesma forma que o nosso estômago dilata, ele também reduz. Tanto que tem pessoas que não comem nada, que o estômago até cola, gente. Sabia disso? É coisa séria. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E eu comecei a comer dessa forma, de 3 em 3 horas. Ele me pediu para tirar os industrializados, a maioria, os
ultraprocessados, que são salsicha, nugget, enfim, ultraprocessados. Eu vou fazer um vídeo só sobre ultraprocessados depois. Então ele me pediu para tirar essas coisas. E quando eu fosse a uma festa, se eu quisesse tomar um refrigerante, ou se eu quisesse comer um salgadinho, para eu não me privar disso, porque senão com o tempo eu ficaria até, sabe, com aquela coisa, poxa, eu não posso comer nada, eu sou restrita de tudo. Então ele falou, olha, você foi numa festa, serviram um salgadinho, serviram um refrigerante, você pode tomar com moderação. Você tomou um copo de refrigerante, no máximo 2, tá de bom tamanho. Vem um pratinho de salgadinho, você comeu o salgadinho? Tá de bom tamanho. Depois, quando vier, você pede água, ou se tiverem suco servindo, aí você toma um suco, né? Então, isso foi mudando o quê? A minha rotina. Eu não fazia dietas restritivas mais, que nem eu fazia anteriormente. Eu apenas comecei a mudar os meus hábitos alimentares. E isso mudou todo um processo na minha vida. Há 15 anos eu não altero de peso, gente. Eu peso 64. Eu peso hoje em dia 64 quilos. Quando eu tive o meu filho mais velho, eu fui a 85 quilos. Olha, pesado. Tava bem pesadinho. Então, e para o meu tamanho, que eu sou pequena, era um peso assim muito grande, sobrecarregava muito a minha coluna, as minhas pernas e os meus pés. Então, a gente vai mudando pequenas coisas na nossa alimentação e quando vê, nós já temos uma alimentação saudável. Tem pessoas que dizem assim, mas o suco sai mais caro que o refrigerante. Não sai, gente. Especialmente, eu gosto muito de um suco de uva da Serra Gaúcha, que ele custa em torno de 16 reais. Uma garrafa com 1,5 litro. Mas você vai fracionando. E eu não uso adoçante porque eu não tenho mais problema de glicose alta. Porque depois que eu fiz a reeducação alimentar, os meus níveis, né, de colesterol, que era alterado, a minha glicose, que era um pouco alterada, ela normalizou. Então, eu uso um pouquinho de açúcar, porque eu não consigo comer nada doce, muito doce mais, e nem beber nada melado, porque me enjoa, embrulha o meu estômago. Então, eu boto assim, sabe, uma pitadinha de açúcar, e eu uso do Demerara, que não é o processado, e isso faz com que a minha vida tenha mudado radicalmente. Aí, quando eu tô com vontade também, eu bebo um pouquinho de suco. Por quê? A gente passa a ter mais desejo de água. Incrível, né? Isso melhora a nossa função renal, melhora todo o nosso organismo. Então, gente, é isso. É essa a diferença da dieta para a reeducação alimentar. A reeducação alimentar é mudança de hábitos. E a dieta é uma coisa que nós fazemos durante um período e depois ou nós mudamos a dieta, porque a gente não aguenta fazer a mesma dieta por muito tempo, ou nós mudamos, ou nós paramos. Porque a verdade é essa, a gente acaba desistindo. Porque o resultado vem por um tempo, depois e esse efeito sanfona acaba prejudicando a nossa saúde, né?